Opa! Então, as pessoas têm isso aqui como um valor, tá? Nos países que preservam a sua memória, né? Você é aquilo que você tem de memória, né? Então, o país que não tem memória, quem não tem memória, não tem nada, tá? Então isso deveria ser muito, é uma joia, é uma obra de interesse nacional, de existência nacional. Até para você se existir enquanto nação, enquanto país, você tem que ter seus referenciais, seus marcos, né? Seus holofotes, né? Seus brilhos. E essas obras aqui seriam. Então vamos lá. A comparação das imagens permite concluir que, letra A, as obras apresentam substanciais diferenças no que diz respeito à representação do poder. Não. Substancial diferença? O que você vê de diferente aqui? Até a pose está igual, né? Num ambiente fechado, num ambiente luxuoso. Não vejo diferença substancial. Exclui essa. B. O quadro de Dom João VI é mais suntuoso porque retrata um monarca europeu tipo do século XIX. Mais suntuoso que não tem nada, gente. Não tem nada de diferença. Se você for ver, não tem diferença. Diferença no tipo assim, de um ser mais suntuoso, outro ser menos. Para mim está na mesma categoria. Estou indo por exclusão. Se os quadros dos monarcas têm baixo impacto promocional, uma vez que não estão usando a coroa nem ocupam o trono. Ah, para com isso, né? Coroa não está usando, mas a coroa está do lado, está embaixo, ó, nos dois. Tá? Então, em baixo impacto promocional, não, de forma alguma, né? Uma obra dessa aqui era muito impacto. O simples fato de existir uma obra já é um impacto promocional, tá? Não era para qualquer um. Ninguém tinha um retrato seu. Retrato era coisa de rico. Retrato. D. A arte dos retratos no Brasil do século XIX era monopólio dos pintores franceses como Debré. Cara, não, né? Não, e aonde dá a entender que isso era um monopólio? Mesmo se fosse, onde dá a entender isso? Tanto que são autores distintos. Nada a ver. Aí, o fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sim, sublinha o caráter de continuidade dinástica ao aspecto político essencial ao exercício do poder régio. Olha, a menos errada é essa, mas ela não dá, ela não ela cria essa representação. Existe vários outros quadros de vários outros monarcas da França tem a mesma característica, né? Então vai muito além do que uma mera representação dinástica, né? É outra simbologia, tá simbolizando o poder, né? O poder real. Por exclusão vai essa daí, tá? Deixa eu ver. Por exclusão vai a E. É isso mesmo, é a E. Tá? Essa é uma questão que poderia ser muito melhor trabalhada usando esses elementos, mas enfim, não foi. Você vai por exclusão. Essa é uma resposta que você responde por exclusão. A menos errada, a menos pior. Foi aí. A6. A Confederação do Equador contou com a participação de diversos segmentos sociais, incluindo os proprietários rurais, que em grande parte haviam apoiado o movimento de independência e a ascensão de Dom Pedro I ao trono. A necessidade de lutar contra o poder central fez com que a aristocracia rural mobilizasse as camadas populares, que passaram então a questionar não apenas o autoritarismo do poder central, mas o da própria aristocracia da província. Os líderes mais democráticos defendiam a extinção do tráfico negreiro e mais igualdade social. Essas ideias assustaram os grandes proprietários, né? Até porque são senhores de escravos. Grandes proprietários de terra, que temendo uma revolução popular,
decidiram se afastar do movimento. Abandonado pelas elites, o movimento enfraqueceu e não conseguiu resistir à violenta repressão organizada pelo governo imperial. Então essas elites acabaram se afastando. Num primeiro momento eles até ajudaram o movimento, depois eles se afastaram com medo, porque o movimento foi se radicalizando, foi se tornando popular, né? Vai que alguém fala de reforma agrária aí, já pensou? Que medo, reforma agrária. Com base no texto, é possível concluir que a composição da Confederação do Equador envolveu, a princípio envolveu, o que envolveu a princípio? Diversas camadas, incluindo os grandes latifundiários, a princípio, no primeiro momento, na luta contra a centralização política do poder. Então foi um movimento que envolveu todas as camadas populares lá daquela região do Nordeste, tá? Num primeiro momento. Tá bom? Tranquilo essa. Agora o artigo 92. Artigo 92. São excluídos de votar das assembleias paroquiais. Primeiro, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados, oficiais militares que forem maiores de 21 anos e bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. O quarto, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral de clausura, né? Fechado. Que é, como é que chama isso? Clero regular, contrário de clero secular, que tem contato com o povo. O clero regular é o que fica enclausurado, fica fechado em mosteiro, não tem contato com a sociedade. E quinto, os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 24 regulamentou o direito de votos dos cidadãos brasileiros, entre aspas, com o objetivo de garantir. Então ela colocou um monte de limitação, né? Não é qualquer um que é cidadão brasileiro aí, que vota, que tem participação. Então, com o objetivo de garantir, vamos na D, controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Né? É uma Constituição elitista, que garante os poderes, né, os interesses dos estamentos, né, das camadas altas da sociedade, tá? Sobretudo grandes comerciantes e proprietários de terra, a elite rural, a elite agrária, né? O agrobusiness. Gente, espero que vocês tenham entendido. Na próxima, a gente vai na crise Dom Pedro I, que é uma continuação disso, tá? É indissociável desses dois últimos capítulos esses dois últimos módulos que nós vimos, tá? A crise do primeiro reinado. Vamos ver como que o primeiro reinado, né, aí do Dom Pedro I entrou em crise, tá bom? Lembre-se que ele é português, que ele entrou com uma unidade em torno dele, depois ele foi, através dos seus ímpetos despóticos, né, absolutistas, ele foi desagradando, tá? Na medida até que ele é autoritário, que ele vai se cercando de lusitanos e menos de brasileiros. Então ele vai acabando sendo um rei brasileiro português pro desagrado aí da sociedade brasileira, tá? Ele vai, paulatinamente, ele vai se tornando impopular. Primeiro ele vem como um salvador da pátria, o libertador, lembra lá? O libertador, igual na América, toda a América Hispânica, ele é um dos libertadores. Depois sua popularidade começa a cair com o tempo, tá? Até ele precisar abdicar do trono. Então espero que vocês tenham entendido. Parabéns, estudem, vamos em frente. Tchau.